eu sou a Meg e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Chamas de Sangue, da série The Burns, que foi escrito pela autora M.L. Bastillo. Bom, esse é um livro de vampiros, sim, mais um livro de vampiros, mas ele não é só mais um livro de vampiros, ele é um bom livro de vampiros. Logo no começo a gente conhece a Deborah Spencer, e ela é uma atriz. Ela não está muito feliz com a vida que ela leva, com os filmes que ela faz. Ela acha que aqueles filmes são não tão bons assim e que ela desempenha papéis que poderiam ser melhores. Então ela se sente meio que decepcionada com ela mesma, com as coisas que ela conseguiu, e ela quer mudar de vida, ela quer melhorar como atriz e tudo mais. Porém, ela sente que está sendo perseguida, que ela está sendo seguida ou observada em todos os lugares que ela vai. E é uma sensação muito forte e ela não sabe quem é que está seguindo ela, por que está seguindo ela. O melhor amigo dela fala que ela está ficando maluca e ela realmente começa a acreditar que ela tá ficando maluca, mas a sensação é muito forte de alguém estar perseguindo ela em todo lugar que ela vai. Até que um dia ela é transformada em vampiro. Foi meio que acidental, não sei. Ela acaba convidando um vampiro pra entrar na casa dela, mas não foi uma coisa que ela fez conscientemente. E quando ela acorda, ela já é um vampiro e ela fica com medo e não sabe por que ele fez aquilo com ela, por que ele transformou ela. E então ela tem que começar a viver em Burns. Burns é uma cidade subterrânea que a entrada de Burns fica numa casa antiga, velha, destruída, abandonada. E nenhum humano imagina que ali dá pra ir pro subsolo e que lá embaixo tem uma cidade enorme que vivem muitos e muitos vampiros. Essa foi uma forma que os vampiros encontraram de sobreviver durante o dia. Então eles construíram cidades nos subterrâneos com túneis e tudo mais. E a Deborah é levada pra lá pelo Marcos, que foi o vampiro que transformou ela. E assim que ela chega, ela se encanta com um vampiro que, por enquanto, ela não sabia quem era. Ela se sente ligada a ele no instante que ela olha pra ele. E depois ela descobre que ele é o Victor, que ele é o líder do clã The Burns. O Victor é o irmão mais novo do Marcos e eles têm uma rixa entre eles, como posso dizer, um parece que quer ser mais que o outro, um quer tomar as coisas que o outro tem, enfim. E ela cai no meio dessa briga entre os dois, entre o Marcos e entre o Victor, e ela não sabe por que eles se odeiam tanto, por que o Victor se empenha tanto em fazer da vida do Marcos um inferno, mas ela não se importa muito com isso porque ela tá deslumbrada com o Victor e ela só quer permanecer na frente dele, na presença dele. E a Deborah, ela tem que aprender a ser vampiro e ela começa a treinar junto com o Marcos. O Marcos é o mentor dela e ele ensina várias coisas pra ela, como lutar, como não ser pega desprevenida por outro vampiro que queira tomar o sangue dela, enfim. E ela começa a entender o que é ser um vampiro, entender as regras dos clãs, porque existem vários clãs e existe o conselho, que é formado por cinco líderes de clãs, formam um conselho que tudo tem que passar pelo conselho e eles que decidem tudo.
Até que um dia o conselho está reunido por conta da morte de um humano intocável. São humanos que não podem ser mortos por vampiros, porque senão causam um grande problema. E um intocável foi morto e o conselho se reuniu no clã The Burns. E enquanto isso acontecia, o clã de um dos líderes que é do conselho, foi incendiado e todos morreram. Todo mundo morreu, menos o líder, porque ele estava junto com o conselho. E, para surpresa de todo mundo, as provas acusam o Marcos como sendo o autor do crime, como tendo ido até o clã e posto fogo, ateado fogo em todos os vampiros e não sobrou nada. Nessa fica esse jogo de quem fez o quê, por que fez, por que pôs fogo, por que incendiou a própria raça, sabe? E matou vários vampiros, várias pessoas. Algumas pessoas acreditam que realmente foi o Marcos que fez isso, outras pessoas acreditam que não foi ele. Mas, e para provar a inocência dele, sendo que não havia provas nenhuma? Como que eles iam fazer para provar a inocência, sendo que o Marcos não disse que era culpado, mas também não disse que era inocente? Ele nunca disse nada. Então, fica uma situação bem estranha e a Débora, ela começa a buscar meios de achar a verdade. Quem pôs fogo no clã? Nesse livro, fala que vampiros são maus. Vampiros são interesseiros e vampiros só querem poder e mais poder. Não é um livro clichê, mas também não é um livro que foge da regra de vampiros tomam sangue humano, vampiros se escondem da luz do sol, vampiros morrem quando estão expostos ao sol. Mas a história por trás de tudo isso, da sociedade vampira, foi muito bem elaborada. Ela usa dois irmãos que se tornaram vampiros e se odeiam. Mas por que eles se odeiam tanto? A gente fica se perguntando por que eles se odeiam, porque o que aconteceu na vida deles para eles se odiarem tanto. E um sempre tenta ser mais poderoso que o outro, aparecer mais que o outro. Então, é um dilema e você não sabe quem é o seu preferido, quem é o irmão bom e quem é o irmão mau, ou todos são maus, ou os dois são bonzinhos, sei lá. Não dá pra saber, então tem que ler a história toda pra saber o que acontece. Eu li a primeira edição desse livro porque é a edição que eu tenho aqui em casa. Mas esse livro já está na segunda edição, ele foi lançado por uma outra editora. Agora ele está na segunda edição e foi lançado pela editora Arven. A minha edição é a primeira, mas o que mudou da primeira para a segunda edição foi a revisão, a diagramação, a capa, essas coisas. A história em si é a mesma. Então quem lê a segunda edição não tem problema, porque é a mesma coisa, assim, a essência da história. Só muda a revisão que foi refeita e tudo mais. A minha nota para este livro são 4 estrelas, porque apesar de ser mais um livro de vampiros, não é mais do mesmo, não é um clichê totalmente. É um livro de vampiros, sim, mas é um livro muito bem construído, muito bem escrito. E eu adoro literatura vampira, então eu gosto muito de livros de vampiros, mas eu gosto de livros que tragam uma história por trás de tudo, além dos vampiros tomarem sangue e matarem humanos e só isso. E é isso que esse livro tem. Ele tem uma história por trás de tudo, um porquê por trás de tudo o que acontece. Então ele foi muito bem elaborado, muito bem escrito e eu gostei muito desse livro. Eu vou deixar no box de informações os links para compra, vou deixar a página do Facebook, vou deixar tudo aqui embaixo para vocês. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!